Olá, sejam bem-vindos ao Estudo Dirigido, PSI, e eu vim aqui falar para vocês sobre um tema bastante controverso, que é sobre a relação entre o perito e o assistente técnico a partir da psicologia. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eduardo Ponte Brandão, eu sou psicólogo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desde o primeiro concurso, então desde 1999, 2000. Sou psicanalista e autor do livro Nem Ético Nem Barbárie, Sexualidade e Aliança na Contemporaneidade, publicado pela editora Juruá, co-organizador do livro Psicologia Jurídica no Brasil e organizador do livro Atualidades em Psicologia Jurídica, esses dois últimos publicados pela editora Anal. Muito bem, então a gente vai conversar sobre esse tema, como eu disse, bastante controvertido, bastante controverso, essa relação entre o perito, o assistente técnico, ela é permeada por muitos conflitos e muitos atritos, num litígio judicial em que há uma disputa, né, em torno de um interesse comum, e essas figuras acabam fazendo parte de um campo de batalha. Bom, então é um tema que merece um bom desenvolvimento, mas eu vou me ater a 3 pontos centrais para poder desenvolver essa conversa aqui com vocês, tá bom? Olhando aqui no PowerPoint, são 3 pontos, né, que eu pretendo abordar, né? Um é sobre a parcialidade ou imparcialidade de uma avaliação. O segundo ponto é sobre a copresença, se deve haver ou então a separação entre o perito e o assistente técnico no decurso de uma das entrevistas do procedimento de avaliação. E o terceiro e último ponto, sobre os quesitos formulados pelo AT, pelo assistente técnico, para que o perito possa responder. Bom, são 3 pontos, eu acho que a gente pode conversar bastante sobre eles, mas antes de começar a falar sobre o assunto, eu queria fazer uma ressalva a respeito da necessidade, da exigência que o psicólogo deve ter frente à demanda que é dirigida a ele sobre uma avaliação, né? Uma demanda crítica. Isso faz parte das recomendações que podem ser encontradas em algumas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, certo? E, por exemplo, eu vou aqui destacar no PowerPoint, deem uma olhada, e a gente vai encontrar também outras resoluções, no item sobre princípios éticos. Sugere-se uma intervenção sobre a própria demanda e a construção de um projeto de trabalho que aponte para a reformulação dos condicionantes que provoquem sofrimento psíquico, a violação dos direitos humanos e a manutenção das estruturas de poder que sustentam condições de dominação e segregação. Caminhando um pouquinho, dessa forma, a demanda, tal como é formulada, né, ao psicólogo, deve ser compreendida como efeito de uma situação de grande complexidade. Okay? Então, voltando aqui, né, a gente mantém essa ideia, tá? E surge um pouco, acho que a dúvida, bom, como é que isso repercute no trabalho do psicólogo e na medida que ele ocupa o lugar de perito ou até mesmo assistente técnico, como é que isso aparece, né? Como é que isso é demonstrado no produto final da sua avaliação, por exemplo, pensando aqui na questão do perito, né? Eu vou trazer 2 exemplos para vocês, tá? Vamos voltar aqui para o PowerPoint, de uma ação judicial, né, cuja natureza é retificação, ou suprimento, ou restauração de registro civil. Explicando, uma pessoa, na verdade, uma mulher trans que está pedindo, solicitando judicialmente essa mudança de registro civil. Tá? Tem uma questão aí de grande complexidade, né, social. E numa conclusão, tá, o nome é fictício, sem dúvida, também apaguei aqui, né, o que daria para identificar, e digo o seguinte na conclusão, né, é uma forma de demonstrar a vocês como é que pode haver, como é que surge no contexto de um laudo, por exemplo, né, uma crítica, ou uma reserva crítica, ou um questionamento sobre a demanda e sobre as estruturas de poder de segregação. Vejam aqui na conclusão. É fundamental o reconhecimento jurídico da identidade social, com forte repercussão para o sujeito em todos os aspectos da sua vida social, seja laborativa, seja íntima e amorosa.
As situações de constrangimento e humilhação que transgêneros sofrem em geral, e sabemos muito bem que sofrem, afetam severamente a pessoa em sua autoestima e podem gerar grandes obstáculos para o exercício da sua cidadania. Portanto, no caso em particular, para que a dignidade e a qualidade de vida de senhora Raquel vejam uma observação que eu faço questão em colocar na minha avaliação, no meu laudo, o nome social, o nome que a pessoa que ela pretende mudar, certo? Não é o nome que ela tem no seu registro de nascimento. Então, senhora Raquel, sejam promovidas e respeitadas, sugiro respeitosamente a retificação do registro de nascimento. Tá? Um outro exemplo que eu queria trazer para vocês, só para a gente poder finalizar essa questão da demanda, aqui no PowerPoint ainda, é uma ação de alimentos, os nomes também são modificados. Vou fazer uma outra observação aqui para vocês. Percebam bem que no cabeçalho do laudo eu evito o emprego da palavra autor e réu, muito comum, né, dentro do judiciário, né? Enfim, eu acho que são termos autor e réu, principalmente a palavra, né, réu, ela é muito carregada e eu prefiro empregar um termo que dê uma outra qualidade, né, um outro sentido para o laudo. Na conclusão, eu digo o seguinte: senhor Roberto, eu não vou explicar o caso agora, tá? Mas pela conclusão a gente pode ter alguma ideia. Senhor Roberto tem razão em procurar saber o diagnóstico da jovem filha L, assim como o prognóstico e tratamento. Quer dizer, ele não estava tendo acesso a isso. Vale dizer que a hipótese diagnóstica de esquizofrenia feita em idade tão precoce, 14 anos, quer dizer, a filha tem 14 anos e já tem esse diagnóstico, enfim, pode ser revista, porque o pai questiona, mas ele não tem acesso, né, aos médicos que acompanham, nem aos psicólogos. Inclusive porque a jovem parece manter as faculdades mentais preservadas, ao contrário do prognóstico sombrio que, via de regra, um quadro de esquizofrenia reserva a seu portador. Portanto, é fundamental que sejam prestadas todas as informações por parte dos psiquiatras e psicólogos que assistiram e ainda aqueles que assistem a jovem, para cujo tratamento o pai pode contribuir. Quer dizer, na verdade, eu estou aqui estimulando a participação desse pai na vida dessa filha, né? Feitos os esclarecimentos dos profissionais que acompanham a jovem, cujas informações serão mais profundas do que as colhidas, né, que foram colhidas nas minhas entrevistas, porque no meu atendimento ele é circunstancial, é muito breve, eu não faço um acompanhamento como essa jovem tem de outros profissionais. Com isso, será possível adquirir uma base mais segura para a necessidade ou não de revisão de alimentos. Quer dizer, tem uma certa crítica, né? Na verdade, eu trago a complexidade do tema envolvido, do objeto que está em jogo, que não está restrito apenas do pai conceder ou não, ser concedido ou não, ou ele ser obrigado ou não a fornecer os alimentos. Muito bem. E agora sim, a gente vai entrar aqui nessa discussão sobre o perito, assistente técnico, mas antes de mais nada, então, é importante a gente delinear, né, a figura do perito, né? E eu vou me servir para isso do Código de Processo Civil de 2015, né, o chamado novo Código de Processo Civil. E o perito lá ele é colocado como auxiliar do juiz. O perito ele é de confiança do juiz, né? Então, o juiz ele requer do perito uma avaliação que vai se constituir, o laudo vai ser o resultado final dessa avaliação e vai se constituir como uma prova, né? Quer dizer, existe alguma coisa, né, que escapa ao campo de conhecimento desse juiz e por isso requer a avaliação de um perito, né? Muito bem. Então, quando o juiz for proferir uma sentença, ele vai ter que se fundamentar nas provas. Quer dizer, ele pode se fundamentar, a sua decisão pode ser fundamentada na avaliação feita pelo perito, assim como também pelo parecer do assistente técnico e pelas manifestações das partes processuais, das pessoas que estão envolvidas naquele conflito, nessa lide, no litígio judicial, né? Então, o juiz vai se servir desses elementos e não só eles, ele tem também outras provas que vão constituir um processo, né? Mas ele vai ter que fundamentar na hora de proferir a sentença, inclusive dizendo por que se serviu ou não de um laudo, se serve parcialmente, né, do laudo ou totalmente, né? Então vejam
Mas, ao mesmo tempo, só tem um detalhe também. O juiz ele não está adstrito ao laudo. Ele tem o livre convencimento, né? Ele tem um princípio que é da livre investigação das provas. Então, ele também não precisa ficar preso, né, às conclusões feitas dentro de uma avaliação. Muito bem, então vejam que a responsabilidade do perito, mesmo assim, é bastante significativa, tem um peso significativo, um peso bastante significativo numa decisão judicial. Tanto vejam agora no PowerPoint, no artigo 156 e 158 do Código de Processo Civil. Eu vou ler aqui para vocês. O perito é o auxiliar do juiz que o assistirá quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Quer dizer, o juiz não domina, escapa ao seu campo de conhecimento, quer dizer, o direito, e vai requerer a ação do perito. E aqui vejam só, no artigo 158, o perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, respondendo pelos prejuízos que causar à parte e ficando inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz ainda comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que lhe der cabíveis. Então aqui a gente tem uma boa dimensão, né, da importância e da responsabilidade de uma avaliação pericial. O que eu queria trazer para vocês aqui, só uma questão, na verdade, né, porque se a gente for seguir o que diz aqui o artigo do Código de Processo Civil, o perito, o psicólogo, na verdade, ele está lidando fundamentalmente com a realidade psíquica, né? O que eles poderiam trazer aqui como questionamento, como ponto de reflexão, né? Se ele não está muito mais sujeito do que as outras áreas, quando pode ser acusado de prestar alguma informação falsa, né? Tem uma questão aí de base, na verdade, que eu não sei se a gente vai poder desenvolver nessa conversa aqui, mas que a verdade que é requerida pelo direito é muito diferente do que a gente pode imaginar da verdade que surge no contexto de uma realidade psíquica, que é o nosso campo de domínio, né? Isso, sem dúvida, acaba trazendo expectativas diferenciadas também entre o que o operador de direito requer do psicólogo e daquilo que ele efetivamente pode oferecer, tá? Então temos aí um ponto aí de tensão entre a psicologia e o direito, ou a psicanálise e o direito, que eu não gostaria de deixar de escapar. Mas, enfim, chegamos aqui na questão primeira, né, que eu disse que ia trabalhar com vocês, que consiste na diferença entre o perito e o assistente técnico, sobretudo no que tange quando a questão da parcialidade ou imparcialidade de uma avaliação, né? E é muito interessante a gente for analisar o que diz o Código de Processo Civil no artigo quanto à suspeição do perito, né? Vejam só, no artigo 446, aqui no PowerPoint, né? O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso, tá? E aí vejam, né? Logo abaixo, os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Curioso, né? Voltando aqui, significa o seguinte, né? Tanto o perito quanto até mesmo o juiz, o próprio juiz, o Ministério Público e os demais auxiliares, né, do juiz, como diz aqui no próprio Código de Processo Civil, eles são sujeitos a impedimento ou suspeição, certo? Quer dizer, e os motivos são diversos, não vou me deter aqui neles, mas, por exemplo, ser amigo ou até mesmo inimigo de uma das partes, receber presente, e por aí vai, né? Vocês podem encontrar isso no Código de Processo Civil, CPC. Mas e o assistente, rigorosamente falando, não. Na verdade, é de confiança da parte, não é de confiança do juiz. O que traz, assim, algumas questões bastante interessantes sobre a questão, sobre o ponto que qual seria então o referencial ético que vai unir o perito e o assistente técnico, certo? Porque
a bem da verdade, o assistente técnico, por ser contratado por uma das partes, por ser de confiança das partes e não do juiz, ele realmente é seduzido a ser mais parcial, né? Até mesmo porque muitas vezes ele não tem contato com as outras narrativas, com o que a outra parte de um processo, dentro de um litígio, tem a dizer. O perito talvez ele tenha mais acesso, né? E por isso ele acaba talvez tecendo melhor as narrativas que compõem um litígio, que normalmente é de alta complexidade, como eu disse para vocês lá desde o início. Por exemplo, né, na minha área em que eu me especializo, no campo da família, né, são processos de disputa, de guarda de filhos, de regulamentação de visita, quer dizer, de uma dificuldade que o pai ou a mãe está tendo de ter acesso ao seu filho, de suspeitas de abuso sexual, de alienação parental. Quer dizer, são temas bastante complicados, bastante difíceis de serem trabalhados. O perito, a princípio, ele tem acesso a todas as narrativas, que é importante que tenha, sem dúvida, que pode escutar todas as pessoas envolvidas em qualquer circunstância, e muitas vezes o assistente técnico não tem, né? Então isso acaba talvez trazendo ele também para um campo maior de parcialidade, em vez de imparcialidade. Tal como a gente encontra muitas vezes um advogado que resolve abraçar a causa do seu cliente, né? Isso pode acontecer também com um assistente técnico. E é muito curioso que eu vejo na minha própria experiência profissional, o advogado até mesmo mais indignado do que a parte, do que a pessoa que ele defende, né? Está mais envolvido num conflito do que propriamente a pessoa cujo interesse ele está defendendo. Então temos uma questão aí de base, né, no que tange ao referencial ético, e eu pretendo desenvolver isso com vocês ao longo da nossa conversa, né, porque algumas questões que eu gostaria de trazer, né, sobre essa questão. Vamos aqui para o PowerPoint. A parcialidade do AT, do assistente técnico, pode ser um problema secundário? Pergunto. Se, apesar dela, ele seja guiado por uma ética que o aproximaria do perito? Bom, se a gente seguir esse raciocínio, qual seria então essa ética que poderia aproximá-lo, né, da figura do perito? Em contrapartida, não estaríamos idealizando a imparcialidade que é atribuída à avaliação pericial? Será que o perito, mesmo assim, mesmo que ele tenha acesso a todas as narrativas, que ele, enfim, seja da confiança do juiz, isso evita com que ele seja parcial em alguma circunstância, né? Se é facultado ao perito o acesso narrativo de pessoas envolvidas na lide, como eu acabei de falar para vocês, que o AT não vai ter, ele estará protegido da parcialidade? É a mesma pergunta, só que em outros termos, né? Que no final das contas uma avaliação envolve, bem ou mal, um juízo. Não sejamos ingênuos, envolve um juízo. E com base em que ele formula essa conclusão, mesmo que seja fundamentada. É um juízo também. Bom, o perito é parcial, ou melhor, seria dizer, é imparcial, uma pergunta, né? Ao lançar a mão de uma avaliação, que em última instância envolve um juízo da sua parte, tá? É um conjunto de questões, né, bastante complicadas de serem desenvolvidas, mas eu pretendo aqui lançar alguma luz para vocês, na medida que a gente possa caminhar nessa discussão sobre a relação do perito com o assistente técnico. Então a gente vai agora caminhar para o segundo ponto que eu expus a vocês no início, né, que é sobre a colaboração e, portanto, a dúvida se essa colaboração ela exige que ambos os profissionais estejam presentes simultaneamente no procedimento dessa avaliação, tá? Bom, mas esse é o segundo passo. Até lá!